Fala, resenheiros! Salve, salve! Thiago Silva na área, Resenha Direito começando, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre uma operação estruturada feita pelo Bank of China International, o BOSS, e como essa operação pode impactar ou pode ser considerada aí como um dos possíveis passos para o ciclo de alta do mercado cripto, que está acontecendo ou que está para acontecer ou não sei. Então fica no vídeo, roda a vinheta. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, dois recadinhos importantes. Primeiro, isso aqui não é uma recomendação de investimento, que isso fique claro. Segundo, não se esquece, aqui ó, putz, me ajuda. Cara, é tão rápido, é tão fácil, é clicar no curtir, clicar no compartilhar, clicar no se inscrever, é 3 cliques. Cara, pô, me dá essa força, me dá esse engajamento aí, vamos mostrar pro YouTube que esse canal aqui é interessante, que você tá gostando, que você tá compartilhando, vamos fazer o canal crescer, pô, me dá essa força. Nunca pedi nada pra você do outro lado da telinha. Vamos pro vídeo. Recentemente o BOSS, né, ou Bank of China International, ele fez um lançamento bem sucedido de aproximadamente 200 milhões de yuan digitais, né? Em notas estruturadas totalmente digital, feitas dentro da rede Ethereum. Essa operação, que dá aproximadamente 28 milhões de dólares, né, em yuan, ela foi feita dentro de uma das maiores redes públicas de blockchain que a gente tem, né, que é a Ethereum, o projeto Ethereum. Já tem alguns vídeos aqui no canal sobre a Ethereum, sobre a rede Ethereum, sobre como o Ethereum ele possibilitou as finanças descentralizadas. Vou deixar na descrição aqui do vídeo para que, se você tiver interesse, obviamente, assistir. Eu acho que vale a pena, tá? Mas esse movimento do BOSS, né, ele faz com que esse banco, obviamente, isso foi feito com a autorização do governo chinês, né? O governo ou o Banco Central Chinês não ia permitir que isso acontecesse sem a devida regulação, sem a devida autorização. Então, isso faz com que seja a primeira operação, né, feita por uma instituição financeira chinesa a emitir uma operação, notas totalmente estruturadas de maneira digital. Tá? Isso é um marco. Por quê? Porque a China, ela veio, né, em 2019, 2020, 2021, numa política muito de restringir os criptoativos, o uso do Bitcoin, o uso de outras criptomoedas, né? Lá em 2018, ela baniu o Bitcoin, ela baniu a mineração de Bitcoins do território chinês, né? Apesar de um tempo depois a gente ter taxas de hash rate, de mineração de Bitcoin, voltando a subir em território chinês, houve esse movimento da China e isso representa um marco interessante. Por quê? Porque mostra uma postura mais aberta, né? Apesar de ser a China, mas mais aberta ao uso de rede pública e aí principalmente a rede Ethereum. E isso pode fazer com que o projeto Ethereum, né, ele volte, ele tenha valor, ele volte a subir de valor e consequentemente puxar aí, ser um dos fatores que podem sim influenciar um próximo ciclo de alta das criptomoedas. Outro ponto que é legal é que recentemente a gente teve alguns anúncios de regulação, de reguladores de Hong Kong, alinhados muito à questão de você ter uma lei, você ter normas para o setor. Isso, para os traders, para quem opera nesse mercado, é interessante porque dá uma maior segurança, né? Isso, e também outro ponto que é legal é que Hong Kong ele quer ser muito um local onde você tenha uma maior experimentação. Ele quer se abrir para que o mercado venha experimentar ali dentro, principalmente em relação ao mundo cripto, né? Principalmente em relação ao mundo cripto. Então, segundo o que fala aqui, eles querem ser um laboratório de testes financeiros e um prefácio do que será adotado na China como um todo. Essa é a intenção de Hong Kong, tá? Então, novamente, são movimentos que induzem, né, ou que fortalecem
indicadores de uma possível alta no próximo, do mercado cripto, de uma possível alta. Apesar da gente ter, de um outro lado, Estados Unidos ali sendo mais duro, mais incisivo, trazendo uma regulação mais limitadora, a gente tem, de um outro lado, a China. E aí é interessante, cara, se vocês olharem, China e Estados Unidos, né, duas grandes potências, e que há um movimento muito grande para que próxima moeda vai substituir o dólar, se é que ele vai ser substituído ou não. E aí a China, eu vejo muito esse movimento muito ligado a isso também. Então a gente tem fatores políticos muito fortes aí em relação a controle da moeda que vai precificar o mundo. Surreal, né? E aí falando como o BOSS fez, né, o Bank of China International, ele não fez sozinho, ele fez com a UBS. E a UBS se mostra muito voltada para essa parte de inovação, de blockchain, de tokenização. Então ela está atuando muito nesse sentido, está tendo esses direcionadores. Ela já havia feito, a UBS, uma nota fixa tokenizada no valor de 50 milhões de dólares em dezembro de 2022, que foi digitizada em uma blockchain permissionada, tá? Sobre leis inglesas e suíças. Então a UBS está andando muito com a regulação, né? Digamos assim, ela está muito com a regulação debaixo do braço e está usando isso a seu favor, principalmente interpaíses. Então você tem uma moeda tokenizada dentro de uma blockchain permissionada sob regulações inglesas e suíças. Agora você tem uma moeda tokenizada dentro de uma blockchain pública sobre a ótica chinesa ou a regulação chinesa ou os olhares, né, do país. Então você pode fazer, daqui a pouco você vai ter essas conectividades, né, e essa interoperabilidade. Talvez ela possa acontecer até antes do que a gente espera. E aí cabe falar aqui, ó, pra gente fechar, que foi a primeira transação, o primeiro produto, né, do seu tipo na Ásia Pacífico, constituído sob a lei de Hong Kong e Suíça, e tokenizada em Ethereum, introduzido com sucesso valores imobiliários regulamentados em uma blockchain pública. Então olha só, muito do que vem se fazendo, do que vem sendo feito, na verdade, é em relação ao uso de blockchains permissionadas, né? Porque a blockchain pública a gente sabe que é pública, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue ver a codificação, o que está acontecendo ali dentro. E muito pela questão da privacidade, né? As pessoas, ou os reguladores, ou as entidades têm optado por uma blockchain permissionada. Mas eu acredito que tem que haver uma experimentação e um uso da blockchain pública, né? Eu acredito que a gente vai ter no futuro um híbrido de blockchains, né? Coisas acontecem em blockchains permissionadas, coisas acontecem de blockchains públicas e elas vão ser capazes de se comunicar umas com as outras, resolvendo assim um problema muito grande, que é o problema da interoperabilidade. Como isso vai ser feito, Thiago? Cara, isso aí são detalhes técnicos que a gente precisa aprofundar melhor, mas isso vai acontecer, pessoal. E aí você não vai, você vai ter a sua experiência, você vai ter a sua vivência. Eu vou pegar o meu celular e vou fazer essa transação. Se vai passar por uma blockchain pública, por uma blockchain privada, se vai por um usuário X, Y, se não vai, se vai ter um node no caminho, quem vai validar, quem não vai validar, isso é indiferente. O que vai ser a sua experiência em mandar, talvez, 100 mil reais para alguém na África Ocidental, na Guiné Francesa, na Europa, na Austrália, em 2 segundos e pagar uma taxa de 0.0002 para aquela transação e a pessoa receber em menos de 2 minutos. Isso vai ser a sua experiência e como isso vai acontecer, que leis isso vai observar, isso vai ser um debate muito maior, tecnologicamente, de forma regulatória, que tem que ser feito, tem que ser aprofundado. Tá? O que vale aqui é a experiência. Para a gente fechar, como eu falei, né, a UBS ela vem muito expandindo esses serviços de tokenização, principalmente pela sua UBS Tokenize, né, produtos estruturados, renda fixas, financiamentos. Então é uma organização, pessoal, que está experimentando, que está usando. Quando vier a regulação, ela é possível ela fazer a regulação junto com o regulador. Por quê? Ela está à frente. Ela está à frente do mundo dela. Então, assim, ela vai falar, olha, isso aqui pode ser assim, assim, assim. O regulador vai falar, legal, então vamos por esse caminho. Sabe? Quem está experimentando, quem está botando a cara a tapa, quem está fazendo, por mais que esteja errando, por mais que esteja perdendo alguns negócios nesse momento, daqui a um curto, médio prazo, vai estar nadando de braçada. Vai estar sendo o cara do mercado.
E a UBS vem muito nesse caminho. E não só a UBS, tá? JP Morgan, Morgan Stanley, outros concorrentes do setor nacional, né, que muito se noticia como, e que inclusive estão experimentando e estão participando do Lift Lab, né, com projetos Itaú, Mercado Bitcoin, Santander, Banco do Brasil. Esses caras, pessoal, eles vão estar à frente do mercado. Por quê? Porque eles estão botando a cara a tapa. Eles estão lá, eles estão fazendo projeto, eles estão influenciando o regulador. Eles vão sair do outro lado como? Pai, vão sair do tubo ali da onda, ó, perfeito, sabe? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Experimente, se jogue, seja disruptivo, tá? Teste, valide, volte atrás, refaça. Essa é a lógica. E a UBS vem muito nesse sentido. E aí, pra gente fechar, pessoal, já falei que era pra fechar umas 2 ou 3 vezes, né? Mas pra finalizar, tem alguns dados da Glassnode que mostram o holding, né? Ou seja, as pessoas que estão segurando os seus criptoativos, tá? Eu vou ler aqui para não trazer números equivocados, mas eu vou colocar a imagem na tela. A gente tem alguns fornecimentos nos últimos 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos de atividade, né? É interessante a gente notar que houve um aumento significativo, se vocês notarem, nos holders de 2 anos, né, ou mais. Então, pessoas que estão segurando seus criptoativos de 2 anos para frente, eles tiveram um aumento significativo. Então, a gente tem taxas de 68,4% em 1 ano, 55% em 2 anos, 40% em 1 ano, 28,9% em 5 anos. Você segurar, holdar o seu criptoativo mostra que você está seguro em relação ao próximo ciclo de alta. Isso ainda mostra a segurança em relação ao propósito pelo qual você está se posicionando no mundo cripto, tá? Que não é simplesmente tradear e ficar milionário, né? É você entender aquele mercado, é você visualizar a importância daquele setor, é você visualizar a importância da descentralização, a importância de você ter a sua responsabilidade como seu banco, como seu próprio serviço financeiro, né? Próprio provedor, na verdade, de serviço financeiro, e você manter a sua posição, né? Não é simplesmente, comprei, não ganhei, vendi, perdi dinheiro. Não é isso. Apesar de muitos ainda utilizarem-se, né, dessa prática, não é esse o intuito, não é esse o objetivo, tá? Então, para fechar, era isso que eu queria trazer para vocês. Novamente, um movimento muito interessante da China, do governo chinês, em parceria com a UBS, né, que se mostra muito disposta a inovar. Isso é um ponto positivo para o próximo ciclo de alta, podendo ser até um indicativo que esse ciclo de alta pode estar começando, ainda que numa lateralização, né, com possíveis picos nesse curto prazo, mas é algo que reforça ainda mais a força desse setor, a importância, a relevância, né? E aí a China, novamente, como eu falei em um determinado momento, a China puxando essa inovação, tentando atrair esse polo inovador para o país, né? Talvez tirar um pouco o foco dos Estados Unidos, movimentar ainda mais em yuan digital, em yuan, fortalecer a moeda para fazer frente ao dólar, talvez até substituindo o dólar como uma moeda de precificação internacional. Será? Fica essa previsão aí, fica gravado. Vai que, né? Beleza? Obrigado por ter assistido até o final. Não se esquece, pessoal, me dá a moral, me dá o engajamento, curte, comenta, compartilha, manda para o maior número de pessoas aí que você conhece. Nunca te pedi nada, pô. Se você tá assistindo a primeira vez, cara, espero que você tenha gostado. Já se inscreve aqui no canal, por favor, beleza? Um salve, até a próxima. Valeu!